Vem aí o primeiro clube do confronto de número 2, que é o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Veio o Vasco da Gama. Então, confronto de número 2, formado por Atlético Goianiense e Vasco da Gama, que também já foi campeão da Copa do Brasil. E foi a pior vergonha que eu já passei nesse Ascioli. Ver o estádio ser dominado pelo time adversário, pela torcida adversária, como se eles fossem donos do Ascioli. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, tô de volta na área, né, pra ressaca do dia seguinte. Muita gente me mandando mensagem, cadê o vídeo da ressaca? A ressaca boa me pegou, fui dormir já amanhecendo o dia, acordei tardão, aí até resolvi problemas particulares, coisa de casa, e consegui gravar. Eu acabei optando por esperar o sorteio da Copa do Brasil, e olha, que coincidência, viu? Vamos pegar de novo o Atlético Goianiense, vamos de novo para Goiânia, vamos falar sobre o nosso desafio na Copa do Brasil. Vou trazer uma reação de um influenciador do Atlético Goianiense, que inclusive vou aproveitar, estou conversando com ele lá no Instagram, para a gente marcar uma live, para fazer um pré-jogo, falar sobre esse jogo, né? Um cara sensacional. Antes de trazer todas essas informações para vocês, vou pedir para deixar um joinha, um like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou destacar um jogo em Goiânia, tá aqui ó, Vila Nova e Santos, 2,92 a vitória do Vila Nova, 3,10 no empate, 2,20, 2,50 na vitória do Santos, confronto equilibrado. Tá aí o link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site. Na plataforma, o XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, eu vou começar esse vídeo, primeiro agradecendo o carinho, que é assim, surreal, tá, que eu recebi lá no estádio do Dragão ontem, né? Muitos vascaínos vindo falar comigo, que acompanham o canal, muita gente de fora do Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso, de vários lugares aí, Uberlândia, cara. Um abração para todos que vieram falar comigo, famílias, crianças, muito feliz mesmo. Tem alguma dessas imagens que eu consegui captar, tá lá no Instagram, @Vascaíno do Cerrado. Então, de coração, valeu aí pelo carinho, pela recepção, tá? Bom, agora eu vou começar falando do campeonato da Copa do Brasil. O sorteio tá rolando. Eu só vi dois confrontos. O primeiro, o Urubu, que vai pegar o Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras. E o segundo, o Vasco, vai pegar o Atlético Goianiense. Então ainda nem sei a ordem aí dos times, quem joga em casa. Tô gravando logo esse vídeo porque tá muito tarde, mas devo atualizar no Quai e no Instagram a relação dos jogos, quem joga em casa, quem joga fora. A gente volta para Goiânia para encarar o Atlético Goianiense. Cara, o Atlético Goianiense, eu tava conversando com um influenciador, o Victor Galdi, e ele é um cara que acompanha as notícias, não só do Atlético Goianiense, mas do futebol de um modo geral. Um cara muito bacana, inteligente, um cara que eu vi o vídeo dele, postaram lá no grupo do canal, muita gente elogiando a sensatez dele, né, para falar de futebol, com muito respeito ao Vasco, a torcida do Vasco, o que a torcida do Vasco fez ontem lá no estádio, né, e lógico, com duras críticas à gestão do Atlético Goianiense, porque tinha torcedores do Vasco no setor, na área destinada à torcida do Atlético Goianiense, e que tá se tornando comum times adversários irem jogar contra o Dragão lá no Antônio Ascioli e se tornarem praticamente mandantes, como foi o caso do Vasco ontem. Então, eu, assim, me identifiquei muito com as críticas dele com relação à gestão e ao time de futebol, porque é muita pegada no meu vídeo aqui. A gente também não passa pano em coisas erradas. E eu vou deixar um trecho aí do vídeo para você, do Vitor Gader, para você ir lá e seguir o canal dele, tá no começo, o cara aí, muita gente boa, vai lá e coloca Cerrado, tá? Dá essa moral para ele. E aí a gente volta para falar um pouco mais sobre esse duelo que vai ser na Copa do Brasil e finalizar com um comentário do Eugênio Leal lá na ESPN a respeito do momento do Vasco. O problema do Atlético, o buraco, meu amigo, é muito mais embaixo.
Isso aí, ó, o que você está escutando de fundo é torcida rival fazendo o que eles têm mais feito aqui no Atlético Goianiense, que é tomar conta do Ascioli. O Ascioli deixou de ser o estádio do Dragão e virou o estádio do fracasso e o estádio dos visitantes. Nós jogamos fora de casa e hoje foi o cúmulo da vergonha. O 1-0 para o Vasco ficou barato, tá? E eu já quero de início, eu sempre falo aqui que o meu canal busca a imparcialidade. Mesmo eu sendo torcedor do Atlético, eu tenho que reconhecer que o Vasco da Gama jogou 1000 vezes melhor e poderia ter saído daqui com uma goleada. Teve chance num pênalti que perdeu, teve chance num gol anulado, teve vários lances questionáveis e teve várias chances claras, onde nós tivemos sorte e às vezes um pouquinho de competência do goleiro Ronaldo, tá? Mas eu tô me adiantando. Antes de mais nada, eu quero, primeiramente, parabenizar o Vasco pela vitória. Eu sempre faço isso. Se outro clube qualquer tivesse vencido aqui no Ascioli, eu falaria a mesma coisa, porque eu mesmo sendo torcedor do Atlético, eu enxergo a verdade. E eu trago aqui pra você, torcedor, é a verdade. Eu não venho aqui pra babar ovo de ninguém. O que eu vi hoje aqui foi um time pequeno enfrentando um gigante que lotou o seu espaço ali, que colocou torcedores no nosso espaço, que comemoraram os gols e todos os lances como se estivesse em casa, e os torcedores do Atlético não puderam fazer nada. Ou não puderam, ou não quiseram, ou simplesmente aceitaram o fato de que pela decisão da diretoria do Atlético, isso iria acontecer. Aconteceu e foi a pior vergonha que eu já passei nesse Ascioli. Ver o estádio ser dominado pelo time adversário, pela torcida adversária, como se eles fossem donos do Ascioli. Aí o Vitor Gader, e aqui mais uma vez agradecer a ele e dizer aqui que, cara, como foi legal passar assim um dia de jogo com a minha família lá no estádio do Dragão. Como é um estádio aconchegante, o entorno, muita gente trabalhando, um clima muito amistoso, sem confusão, sem briga, pô, muito legal mesmo. Eu não sei como é que vai ser na Copa do Brasil, mas o de ontem foi, ó, bacana demais, tá? Bom, é o que eu falei, o Vasco pega o Atlético Goianiense, agora esperar, eu devo mandar lá no Instagram a ordem dos mandos, né? Importante aí o Vasco trazer esses reforços para já encorpar com esse time. E eu tava pensando, né, fazendo uma reflexão ontem, voltando do jogo, voltando de Goiânia, e assim, tem um ditado que diz que time que está se vencendo não se mexe. É complicado agora o dilema que vai enfrentar o Rafael Paiva. Eu lembro muito bem quando o Barbieri estava com o time lá encaixado, né, trabalhou toda uma pré-temporada de um jeito, e quando voltou o Andrei Santos, ele teve que mexer no time, na estrutura do time todinho para encaixar o Andrei no meio de campo do Vasco, e o time não rendeu, acabou o time do Vasco. Então, eu fiquei refletindo ontem, tem que tomar muito cuidado na hora de colocar esses jogadores que o Vasco contratou em campo. É lógico que a gente quer jogadores mais qualificados. É óbvio que a gente conta com o Felipe Coutinho no meio de campo, com o Payet. Mas olha, eu começo a pensar duas vezes nessa situação de sair tirando todo mundo para colocar o Coutinho, o Payet e o Souza. Duas vezes. O Alex Teixeira, já falei, esse vai ter que conquistar o espaço dele no campo. E o outro lá, a mesma coisa, que é o Emerson Rodrigues, que é o atacante colombiano, o jovem atacante colombiano. Esses dois vão ter que conquistar o espaço deles. Quem chega com status de titular é o Coutinho e o Souza. Só que aí, como é que você vai fazer? Você vai tirar o Cocão e o Hugo Moura, que tá jogando pra caramba, essa dupla de volantes, ela conseguiu dar uma instabilidade, ela conseguiu dar uma segurança uma estabilidade, na verdade. Ela conseguiu dar uma segurança para o nosso sistema defensivo. E aí você vai mexer? Você vai tirar um desses volantes para colocar o Souza? Ou você vai só botar o Souza junto com os dois volantes? Ou esperar a hora que um desses jogadores estiver lesionado ou suspenso, porque o Hugo Moura toma bastante cartão. É um jogador que está sempre ali no limite do vermelho, inclusive. Eu acho muito arriscado. Ontem ele com o amarelo, uns botes que ele deu, eu falei, cara, esse cara joga no limite de ser expulso. Então, assim, é lógico, vai ser importante a gente ter esse reforço para ter essa peça de reposição, mas você mexeria no time agora? Você tiraria um desses volantes para colocar o Souza? E no meio de campo? Você vai mexer na estrutura do time, que eu critiquei com 3 atacantes, mas está dando certo com 2 volantes, o Adson e o David. O Adson fazendo uma cobertura na lateral direita que a gente não tinha, e o David, por mais que eu não tenha gostado do primeiro tempo do David ontem, está sendo decisivo. É o segundo, em participação de gol do Vasco da Gama, é o segundo jogador que mais participa, com assistência e com gols. Ontem foi decisivo mais uma vez.
Então, mexer nessa estrutura para encaixar jogadores é um risco. Eu não tô, olha, de novo, porque tem muita gente que é incompreensiva. Eu não estou dizendo que é ruim contar com jogadores qualificados no meio de campo. Eu sei que vai ter gente aqui falando, ah, tu quer o Praxedes no meio de campo. Ah, tu quer o Galdames. Não quero nenhum desses jogadores. Apesar do Praxedes ter feito um primeiro tempo bom ontem, lá no estádio eu falei, se o Praxedes quiser aposentar, hoje ele aposenta no auge. Mas não gosto do Praxedes, não gosto, né? Infelizmente não deve ser um bom jogador, uma boa pessoa, né? Um bom filho, mas não gosto dele como jogador de futebol. Ontem fez uma partida até legal, mas eu acho que é um risco você colocar o Payet e o Coutinho assim de uma vez. Tem que ser aos poucos, tem que ser assim, sem mexer muito na estrutura que tá dando certo. E uma mensagem que eu recebi desaforada de um cara aqui falando que pô, tem vascaíno que eu vou te falar, o Paiva tem 5 vitórias e 1 empate, e tem vascaíno questionando o cara, tem que trazer um cara de nome, esse não vai aguentar, que não vai aguentar, cara, pode não aguentar como um cara de nome não aguentaria também, mas esse futebol medonho, vergonhoso que esse cara falou aqui no comentário, é o futebol que está fazendo o Vasco ir a 9º colocado. Ele compreendeu as limitações do elenco e joga com o time da maneira que ele tem que jogar. Agora, é entender como é que vai fazer essa transição para colocar os outros jogadores, para que não haja uma mudança brusca e que o rendimento caia e que os resultados deixem de acontecer. Tá? Então, é muito complexa essa situação envolvendo agora os reforços. Muita cautela, muito cuidado. Para finalizar o vídeo, vou deixar aqui o Eugênio Leal, lá da ESPN. Ele destaca aí a melhor campanha do Campeonato Brasileiro dos últimos 7 jogos, que é a do Vasco, com o Rafael Paiva, para desespero de quem aí tá puto porque o Vasco manteve o Rafael Paiva. Um vascaíno que tá puto porque o Vasco manteve o Rafael Paiva, como técnico, eu vou te falar, esse tá precisando de um tratamento psicológico. Mas o interino Rafael Paiva, desde que assumiu, fez o Vasco ter a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Melhor que o Palmeiras, melhor que o Botafogo, que é líder, melhor que o Urubu. O Vasco em 7 jogos são 4 vitórias. São 5 vitórias, não, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É isso, são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não, tá errado, pô. Nos últimos 7 jogos são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que é isso. Eu não vou deixar o Eugênio falando, eu sei que eles falam que o Vasco tem a melhor defesa do campeonato junto com o Botafogo e o melhor ataque da competição desde que o Rafael Paiva assumiu o time. Curte, se inscreve no canal, vou deixar aí e no final vou deixar algumas fotos com a galera que veio falar comigo no estádio, agradecendo o carinho de novo. Tamo junto, um abraço e com Deus, saudações vascaínas. Desde o dia 23 de junho, que é o dia, né, quando o Rafael Paiva reassume o time após a saída do Álvaro Pacheco e a estreia justamente contra o São Paulo, o Vasco tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Impressionante. A melhor campanha. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Excelente. 13 gols marcados, o melhor ataque, ao lado do Bahia. 5 gols sofridos, a melhor defesa ao lado do Botafogo. E a derrota é justamente pro Bahia. É pro Bahia, 2-1. 2-1. E aí, portanto, o Vasco tem o melhor saldo de gols. Isso o coloca, porque o Botafogo também tem 16 pontos neste período de 7 jogos. Só que o Vasco, com 2 gols marcados a mais, tem uma campanha melhor que o Botafogo, inclusive. É um milagre. É um milagre. Como milagre? É trabalho, que milagre. É um milagre. Não, senhor, não tem nada de milagre. É um milagre. Paiva de maneira competente, conseguiu Sim. agrupar mais o time. E ele é um milagreiro. Não tem, não. Conta o nome do santo, então. Ele é um milagreiro. Conta o nome do santo. Não tem nada de coisa, milagre. Porque esse time do Vasco fazer... Os dois volantes estão jogando bem. O que está fazendo, então... O que está fazendo nesse período Os volantes estão é jogando muito, completamente inesperado, especialmente se a gente olhar o que fazia exatamente antes com o Álvaro Pacheco.